Bom, pessoal, então nessas últimas três aulas nós falamos, né, sobre a, o que é um programa de computador, como ele é fabricado, quem financia esse programa de computador, por que os programas de computador existem, né? É, por que existe o programa que é de graça, o que é meio pago, meio de graça e o que é pago integralmente. Porque uns são bons, né? E outros são ruins ou não são tão bons, né? E o que são sistemas, né? Que são esses programas unidos para que aconteça um resultado para a empresa toda. E eu defendi, né, expliquei também um pouco sobre banco de dados e defendi o porquê que cada empresa deve ter o seu próprio sistema. Isso daí é um assunto bastante questionável, podem acontecer de amigos de vocês questionarem isso daí e é longe de mim querer ter a razão, mas é, à medida que você vai estudando, à medida que você vai vendo cada necessidade de cada empresa, você vai percebendo que isso faz um pouco de sentido, né? E se faz um pouco de sentido, é preciso averiguar por que faz sentido, por que cada empresa tem uma particularidade, né? Por que uma vai até um pedaço e para ela tá bom e a outra ainda vai mais um pouco à frente e não está bom. Tem outras que são extremamente detalhistas e ainda não está bom. Então é preciso averiguar por que cada uma pensa de um jeito, né? Isso quem é administrador de empresa, quem estuda essas burocracias, essa parte de administração de empresa que pode explicar melhor. Eu posso responder pela parte de sistemas, né? Ao longo do tempo é tentado criar um software que sirva para todo mundo, um software que tenha pequenas customizações para alguns clientes e finalmente eu cheguei na ideia de que cada empresa tem que ter o seu software, né? Isso não é nenhuma novidade porque o SAP já é assim, outras empresas que tendem a ser integradoras, né, ou tem programas integráveis, módulos integráveis, Dynamics, por exemplo, da Microsoft, já fazem isso há muito tempo. Então, não fiz nenhuma, não estou fazendo nenhum tipo de colocação profética. Isso já acontece há muito tempo. Bom, nós precisamos avançar e precisamos ir para a parte que vai transformar você que está assistindo às aulas numa pessoa com um poder de análise mais apurado. E como é que a gente faz para ter uma análise melhor? Qual é o tipo de segredo? Veja, o único segredo que existe é ouvir, interpretar e colocar isso no papel, né? Então, ouvir o que o cliente tem a dizer, interpretar o que ele está dizendo, colocar isso no papel, contar uma história, fazer com que aquilo se transforme no livro cheio de detalhes, cheio de meandros, onde você possa consultar aquilo ao longo do processo de desenvolvimento do software. Após essa história ser feita, você pode fazer os diagramas e esses diagramas levam você a situações mais objetivas ou para quem vai ler
o diagrama passa a ser uma ferramenta de maior acurácia, onde você consegue ir direto ao ponto, do que mostrar um texto escrito para ela. Então, geralmente usa-se diagrama de atividades, e aí esse diagrama de atividades ele vai descrever o processo de cada das atividades que a empresa faz, né? E ali serão apresentados, entre aspas, né, as pessoas, né, ou os atores de cada uma daquelas ações, ou de um conjunto de ações. E esses atores serão utilizados até o final do desenvolvimento do sistema. Então não se deixe levar pelos nomes, porque na análise se usa muito o termo ator, o termo cenário, né? E esses atores e esses cenários, eles obviamente que advêm de uma história, de um diagrama de atividades, por exemplo, que vai apresentar esses atores e vai também apresentar os cenários a qual esses atores serão chamados para atuar, né? Logo em seguida, nós paramos um pouco e a gente discute aquilo que são os requisitos funcionais e não funcionais, né? Ou seja, aquilo que efetivamente você vai ter que fazer dentro do processo e aquilo que vai alicerçar todo o processo. Em seguida, você vai fazer uma coisa que a gente chama que é diagrama de casos de uso. Pode fazer o caso de uso geral ou o caso de uso específico, que aí seria o ator mais o caso de uso, que vai constituir um cenário, basicamente. Depois passa-se para a parte mais importante, né? Eu julgo a mais importante, que é a descrição desses casos de uso junto dos protótipos de interface. Então, nesse momento, à medida que a gente fala de protótipo de interface, descrição de caso de uso, cenário, ator, né, atividades, requisitos funcionais, não funcionais, nós então de certa forma paramos um pouco com a parte burocrática. Então essa parte ela gera dezenas de artefatos, textos, desenhos, diagramas, e essa aí é a parte, digamos assim, do design da coisa, né? Aquilo que vai dar, que está meio que delineando, colocando limitações, vendo até onde o sistema pode chegar ou o programa pode chegar. E isso daí dá bastante trabalho e a gente vai tentar discutir tudo isso daí ao longo das aulas. Outra coisa, mas nada impede de você buscar essas informações em outros lugares. Tem um monte de amigo aí no YouTube que escreve sobre essas coisas. Então, nós vamos começar a partir da história, vamos até a descrição do caso de uso e depois a gente vai entrar na parte de programação efetivamente, ok?